Oi, tudo bem? Aqui é a Andréia Quelhas, membro da PIB em Brasilândia e voluntária do Ministério Fios de Prata. Eu tô aqui para estudar com vocês a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Antes de tudo, gente, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo, tá bom? Bom, a gente tá chegando já aí na reta final do nosso estudo de Gálatas. Hoje a gente vai estudar o capítulo 5 e, como em todas as aulas, antes de iniciar, vamos orar. Senhor, muito obrigada por mais uma semana de estudo da Tua Palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado e nos ajude a colocar em prática todos os ensinamentos que a gente tem aqui. Em nome de Jesus, amém. Bora pra aula? Gente, eu sempre gosto de fazer um resumão de tudo o que a gente já estudou para localizar vocês. Então, vamos lá. No capítulo 1, Paulo começa falando que os Gálatas eles estavam fazendo uma grande bobagem em largar o Evangelho da Graça. Já no capítulo 2, ele fala e dá exemplos sobre a graça ser maior do que a lei. E ele começa a falar sobre a justificação pela fé. No capítulo 3, Paulo conta que ninguém é melhor que ninguém e que todo mundo pode ser salvo. Basta só crer e ser justificado pela fé. E no capítulo 4, que a gente estudou na semana passada, Paulo explica que a lei era uma intermediária, uma espécie de intermediária, né? Até a vinda de Jesus. E ele mostra muito amor com o desejo que os Gálatas retornassem para o caminho certo. E hoje aqui no capítulo 5, a gente vai falar sobre alguns pontos que permeiam o grande argumento que os judaizantes achavam que tinham contra Paulo. Eles diziam que a liberdade fora da lei era uma anarquia religiosa. Será que eles tinham razão? É isso que a gente vai descobrir hoje. Os tópicos principais que a gente vai passar são os seguintes. Primeiro, Paulo explica que Cristo nos libertou da escravidão do pecado, mas que a gente não é livre para pecar só por causa disso. Depois, o apóstolo faz 3 listas. Por que nós temos que seguir a verdade? Quais são os pecados e quais são as características do fruto do Espírito? Bora lá, vamos estudar isso tudo. Primeiro, a gente precisa lembrar que antes de Cristo resgatar a gente com seu sacrifício na cruz, nós éramos escravos do diabo, escravos da carne e do mundo. A liberdade que Cristo nos deu é a liberdade de consciência, a liberdade da lei. Mas na nossa caminhada cristã, sempre tem alguém tentando tirar a nossa liberdade e convencer a gente de que nós ainda somos escravos. Os judaizantes fizeram isso com os Gálatas, quando eles convenceram lá os Gálatas que só era salvo quem era circuncidado, ou seja, quem continuava escravo da lei. Mas a gente também é exposto a isso quando a gente acredita que viver uma vida religiosa é mais importante do que viver uma vida de relacionamento íntimo, verdadeiro com Jesus. Quando a gente faz isso, a gente insulta Jesus, a gente joga fora toda aquela dor, todo aquele sofrimento que ele passou na cruz. Isso tudo que eu falei até aqui, o apóstolo Paulo fala só no versículo 1 do capítulo 5. Na versão que eu uso, que é a mensagem, ele fala assim: Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Toda essa preocupação de Paulo era porque os Gálatas, lá naquela época, e nós, hoje em dia, a gente joga fora, a gente anula a salvação pela graça, quando a gente tenta ser salvo pelos nossos próprios esforços, seguindo uma penca de regras religiosas. Nos versículos seguintes, Paulo começa a enumerar por que a gente precisa seguir a verdade da liberdade pela graça. Ele fala que a vida espiritual é uma corrida e que a gente deve correr sem perder o rumo. Outra coisa que Paulo fala é que o falso ensino não procede de Deus. Um pouco de heresia já faz um estrago muito grande, tão grande quanto um pouco de fermento ruim tem a capacidade de estragar uma massa de bolo inteiro. E, além disso, a gente tem que obedecer à verdade porque a gente está sendo observado, a gente está sendo seguido por outras pessoas. E falsos mestres vão ser duramente julgados por Deus. Gente, eu já falei, vocês já sabem, mas não custa repetir. A salvação não é resultado do que a gente faz para Deus, mas do que Cristo fez por nós lá na cruz. Mas atenção, muita atenção. A liberdade cristã não é um passe livre para a gente pecar. O pastor Hernandes Dias Lopes, que escreveu um livro comentando o livro de Gálatas, ele fala assim:
A liberdade cristã é a liberdade do pecado e não uma liberdade para pecar. Fazer o que dá na telha, na hora que dá na telha, não é nada mais, nada menos do que uma escravidão à nossa carne. A carne, ela tem desejos que afastam a gente de Deus e nos aproximam da morte. A carne é insaciável. Vocês sabem que eu estudo psicologia, né? Bom, tem um conceito do Freud que fala exatamente sobre isso. Olha que coisa. Ele diz que a psique humana sempre tem um desejo, que esse desejo nunca é alcançado. É como se fosse o horizonte. Não importa o quanto a gente anda, a gente nunca alcança o horizonte, né? É mais ou menos assim que funciona. Os desejos humanos, eles são assim. A gente persegue aquele desejo, mas a gente nunca fica saciado. A carne é insaciável. A única saída que a gente tem é depender do Espírito Santo. Um autor chamado William Hendrickson, ele fala que essa batalha entre a carne e o espírito tem 3 grupos de pessoas. Tem os libertinos, que só seguem a carne mesmo e tentam sempre satisfazer esses desejos, só que eles sempre vivem num vazio porque nunca conseguem chegar nesses desejos, né? A gente também tem os legalistas que acham que basta jejuar, orar na igreja todo domingo que pronto, já vai pro céu só por causa disso. E a gente tem os crentes, que vivem sempre num conflito para não ceder à carne e viver pelo Espírito, mas no final são aqueles que têm a grande recompensa, são aqueles que vão morar no céu com Jesus. Mas voltando ao nosso estudo, voltando ao livro de Gálatas, a partir do versículo 19, Paulo começa a listar o que seria pecado. Ele cita algumas coisas, por exemplo, prostituição, que abrange os pecados sexuais. Ele fala de impureza, que é mais do que pecado sexual, são pecados de caráter mesmo. E ele também fala da lascívia, que é amar tanto o pecado que a gente nem se preocupa com o que Deus ou com o que outros homens estão pensando das ações que a gente está fazendo. Paulo também fala sobre a idolatria, que é mais do que adorar santo, gente. A gente pode idolatrar uma outra pessoa, um trabalho, um marido ou esposa, um filho. A gente pode idolatrar até um celular, veja só. Se essa coisa ou essa pessoa é mais importante do que Deus para você, então você está idolatrando, cara. Outra coisa que Paulo cita, que é muito interessante, é o pecado da feitiçaria. Sempre que eu lia essa lista, eu nunca me incluí nesse pecado não, sabe? Mas estudando aqui para dar essa aula hoje, eu aprendi que Paulo usou a palavra farmaquia, que significa, sabe o quê? Uso de remédios ou drogas. Naquela época, remédios e feitiçaria andavam ali bem próximos, juntinho, o que é bem diferente de hoje em dia. Mas a gente precisa tomar os remédios confiando que Deus vai fazer a vontade dele a partir desse medicamento que ele deu inteligência para o homem criar. E não tomar o remédio achando que o remédio por si só é a solução dos nossos problemas, que o remédio por si só é a nossa salvação. E até mistura um pouco com idolatria, né? Porque tem gente que idolatra alguns medicamentos. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar remédio sim, mas tomar cuidado com o lugar que o remédio tem na nossa vida. Paulo também cita outros pecados, como inimizades, discórdias, ciúmes, iras, invejas, bebedices, glutonarias. E, em geral, gente, os cristãos, eles enchem a boca para falar que não bebem bebidas alcoólicas, né? Só que nós acabamos sendo conhecidos por todo mundo como o povo que come pra caramba. E isso, senhoras e senhores, isso é glutonaria, sabia? A nutricionista evangélica Tamiris Ezik, no seu livro Seu Corpo Glorifica a Deus, fala sobre como é triste o povo de Deus ser conhecido e reconhecido por um pecado. Olha que coisa, todo mundo já ouviu a frase festa de crente tem que ter muita comida porque crente come muito. Glutonaria, minha gente. A gente tem que ficar de olho nisso aí. Mas Paulo não termina o capítulo falando só de pecado, não. Ele fala também do fruto do Espírito. Vocês já ouviram falar muitas vezes, já ouviram muitas mensagens sobre o fruto do Espírito, então eu não vou citar cada característica dele, não. Eu só preciso que vocês lembrem e tenham sempre em mente o seguinte: o fruto do Espírito é de natureza divina, ele não vem dos homens. O fruto do Espírito é um só, apesar de ter várias características. E o fruto do Espírito precisa ser cultivado, é uma luta diária que a gente tem. Olha, não adianta a gente falar assim, eu não tenho domínio próprio, mas eu tenho todos os outros, eu sou bom em outros aspectos, papapá. Não, o fruto do Espírito é uma coisa só. Você precisa lutar por todos, mas ele tem natureza divina. Então, você precisa também pedir ajuda ao Espírito Santo
todos os dias, para você desenvolver as características que estão mais atrofiadas em você e para você manter aquelas que você tem mais facilidade. Bom, pessoal, de capítulo 5 é isso. Vou só fazer um resumo rapidinho do que a gente viu hoje. Bom, a gente viu que Cristo libertou a gente da escravidão do pecado e que o tempo todo a gente é tentado a entrar de novo em regime de escravidão quando a gente dá mais importância a regras religiosas do que a um relacionamento verdadeiro e íntimo com Jesus. Depois, Paulo começa a listar os motivos pelos quais a gente precisa seguir a verdade, como o fato de que só um pouco de heresia já pode fazer um grande estrago na nossa vida. Paulo deixa bem claro que a liberdade cristã não é um passe livre para pecar e faz uma lista dos pecados que afastam a gente de Deus. E para terminar o capítulo, ele fala sobre o fruto do Espírito, que tem natureza divina, é um só, mas com várias características, e que precisa ser cultivado diariamente com o auxílio do Espírito Santo. Bom, pessoal, a gente está quase no final do livro. Semana que vem a gente encerra, a gente termina. Então a tarefa de casa é o seguinte: leiam o capítulo 6 de Gálatas, mas se vocês tiverem um tempinho a mais, releiam Gálatas todinho pra gente fechar com chave de ouro na semana que vem, tá bom? E aí, gostou? Então compartilhe o vídeo com todo mundo e até a próxima aula.